espiritual para nossas vidas. Preciso de alguém aqui comigo. Verdade? Pode ser aqui, vem aqui do meu lado. Aqui. Bom, eu estou ministrando aqui sobre 3 fatores importantes que nós devemos entender para que a gente possa estar desenvolvendo uma espiritualidade e principalmente esse período que nós tivermos, o resto que nós temos em vida, que nós possamos desenvolver o melhor a Deus e render e dar frutos. Isso que é o importante. Nosso Deus é um Deus de crescimento, é um Deus de evolução. Deus não te chamou para ser mais um espectador, Deus não te chamou para ser mais um membro de um banco, ou às vezes o inimigo sopra no teu ouvido e diz: Senhor, certo, é para mim, é só isso que o Senhor tem. Não, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maravilhosas. E alguns fatores são importantes que nós vamos entender agora. Eu separei 3. O primeiro fator é o propósito, o segundo é o plano e o terceiro é o momento. Então, Deus tem um propósito para todos. Deus tem um propósito para todos nós. Deus tem um propósito para todos nós. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Antes de vir a providência, muitas das vezes a gente ora pedindo a providência. Mas antes da providência chegar, nós precisamos estabelecer o propósito. Porque é o propósito que move a mão de Deus. Glória a Deus. Por exemplo, aleluia. quando Ana estava ali chorando, estava talvez até entrando em um conflito com Penina, com um sentimento de raiva, de competição, nada aconteceu. No momento que ela estabeleceu um propósito diante de Deus, dizendo: ó Senhor, eu preciso de um filho, e o Senhor precisa de um profeta para as nações. Então eu faço um propósito. O filho que vi, eu darei ao Senhor. E Deus olhou: uau, agora eu vi um propósito. Então Deus enviou a providência. Então o que nos une aqui é o propósito. Por que nós nos reunimos aqui em um grupo grande? Porque o nosso propósito é o mesmo. Nosso propósito é o mesmo. Pode olhar aqui, qual que te levou aqui? Não, buscar Deus. Buscar mais, não de coisas materiais, mas de coisas espirituais, de coisas eternas. Então, nos reunimos com o mesmo propósito. E em João 10:10 fala um pouco sobre o propósito, a qual eu quero estar liberando isso, porque nós devemos entender bem claro qual o nosso propósito, qual é a nossa missão, o que nós estamos fazendo nessa terra. Eu creio que Deus não te chamou ou te formou para te fazer peso sobre a terra. Não, ou ser mais um em meio a uma multidão. Não. Deus te chamou como vaso escolhido. Deus te chamou, te gerou do ventre da tua mãe com um propósito. Mas é que enquanto você não entendeu o teu propósito, tu fica girando igual o povo do deserto. E não consegue focar e traçar o teu objetivo. Por exemplo, João 10:10 do quê? Aí matando espiritual. Impactou com a revelação. O irmão da lanterna lá, O faz favor, ladrão ali, não abaixa um vence pouco não ali a a luz. roubar, a Não, matar tá e fumando a ali. destruir. Ah, tá Vai bom. montar. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Olha só, o propósito de Satanás, ele tem um propósito também. O propósito do inimigo é o quê? Matar, roubar e destruir. Então ele não está aqui de bobeira. Ele não está no mundo solto assim, Não. Ele tem um propósito, ele não está aqui perdendo, ele tem um propósito: matar, roubar e destruir. Então se ele tem um propósito, eu estou de bobeira aqui marcando... Não. Mas no versículo abaixo diz o quê? Eu sou o bom pastor. Não, Jesus veio para dar vida E e vida
vida em abundância. Qual é o propósito de Jesus? Dar Da vida vida com e vida com abundância. Há duas promessas. Há duas promessas. A primeira, a promessa da vida eterna. Que depois que Jesus voltar ou à morte, nós nos encontraremos com o Senhor e passaremos a eternidade com Ele. Amém? Amém. Às vezes a pessoa ela está levando uma vida assim, meio aqui, mas ela vai estar pensando, mas depois que Jesus voltar, depois que eu morrer, eu vou ter paz, porque lá a Bíblia diz que não tem choro, não tem assim, mas e agora? E o momento agora? O momento agora, há uma promessa eterna e há uma promessa para hoje. E qual é a promessa para hoje? Eu vim com um propósito. E qual é o propósito? Da vida e vida com abundância. Mas essa abundância é lá ou aqui? É aqui. É aqui. Então, Jesus tem um propósito. Vamos ver outra área aqui. 1 João 3,8. Isso aqui é forte demais. 1 de João, capítulo 3 e 8. 1 de João, capítulo 3, 8. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse. Todos os homens e mulheres que romperam na sua vida, tanto Moisés, Elias, Esther, Abraão, eles tinham um propósito pré-definido. Eu nasci para isso. O que diz ali? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha isso. Para esse propósito, o Filho do Homem se manifestou. Seu nome é Jesus, para desfazer as obras do Diabo. propósito. Primeiro ponto. Veio para nos dar vida, abundância. Eu posso usar João 3,16, eu nem anotei aqui. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que ninguém pereça, mas que todos, com um propósito, ele veio para nos dar vida eterna. Então tudo há um propósito, tudo há um plano, tudo há uma expectativa do céu sobre a minha vida. Lucas 19 fala, o Filho veio salvar o que se tinha perdido. Qual é o propósito de Jesus vir até resgatar as ovelhas perdidas? Propósito. Aí eu te pergunto, qual é o teu propósito? Qual é a tua missão aqui? Nós vimos aqui inúmeras passagens, poderia estar citando aqui. Aí você dizer, pastor, qual é o teu propósito? O meu propósito, o meu alvo é o céu. Segundo, ser íntimo de Deus. Terceiro, pastor, marcar minha geração. Quarto, viver o plano de Deus. O quinto, jamais vou me calar. O sexto, nasci para adorar. O sétimo, a diferença eu vou fazer, custa o que custar. Está bem pré-definido já. Aleluia. E aí tu não consegue, aí tu vai avançando, tu vai rompendo, tu vai conquistando, tu vai influenciando. Propósito. Tudo, eu nem treino em vidas de pessoas, nem citei nomes. Falei, usei a pessoas, seres espirituais, que estão com um propósito bem definido. Então, o propósito na nossa vida, nós procuramos definir isso rápido. O que eu tenho que fazer para Deus? O meu propósito é trabalhar com jovens. Então, trabalhe com jovens. Meu propósito é música, é louvor. Meu propósito é evangelismo. Eu gosto de lidar com almas, eu gosto de evangelizar, eu gosto de ter o contato. Então, faça aquilo ali. Propósito. Segundo, plano. O que é plano? Plano dele para com você. O propósito é meu para com Deus. O meu para com o próximo. O plano é o que Deus tem para mim. Mas também se eu ir contra o plano dele na minha vida e querer fazer porque não é a minha vontade, mas é a vontade dele, então o propósito e o plano tem que estar encaixados.
Quanto que a gente vê a pessoa, mas eu gosto, eu quero fazer isso. Mas Deus quer que tu faça. Quantos, e principalmente a pessoa Tipo, a nova promessa convertida. de Deus, Deus tem uma promessa contigo e tu quer fazer outro, ir pro outro lado. Tipo, ele quer que tu vai pra esquerda e tu vai pra direita. Por exemplo, Jonas. Jonas, o plano dele era ir para Nínive. Mas o propósito dele é ir para Tarso. A intenção dele era legal? Tinha alma e Tarso? Tinha também. Mas somente o propósito não bastou. Ele tinha que encaixar o plano. Aí dá a liga. Aí dá a química. Aí começa um plano. Olha o que diz 1 Crônicas 15:13. 1 Crônicas 15:13. Deus tem um plano sobre a tua família. Deus tem um plano sobre o teu ministério. Como que Deus pode revelar para mim? Com certeza, Deus revela para você através da sua palavra, através dos profetas, através da tua personalidade, através dos teus talentos, teus dons. Porque na parábola dos talentos, eu aprendo algo que ninguém ficou de mão vazia. Todos tinham algo nas suas mãos. Então eu já entendo algo, que nós como filhos, Deus ele nos deu a nós uma habilidade. Deus nos deu uma habilidade. Mas a parábola do talento, ela fala sobre um dom, um talento. Mas deu dois, outros multiplicaram. E um enterrou aquilo que tinha. Enterrou aquilo que tinha. Talvez você está aqui e diz assim, mas qual é o meu propósito? Qual é o teu plano, Senhor? Mas não sei o quê. Mas Deus te deu uma habilidade. Deus te deu uma ferramenta. Assim como Davi, ofereceram para ele outras ferramentas, outras armas de guerra, armas de Saul, uma couraça que ficou grande, uma espada pesada. Ele falou, isso aqui eu não domino, isso aqui eu não sei agir. Talvez a gente olhe para um outro e diz, mas se eu tivesse o que ele tem, seria mais fácil. Mas como eu queria louvar como a minha irmã, como eu queria pregar como a